Seja bem-vindo, professor André. Está com você a palavra. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que o vídeo não esteja travando. Está tudo certinho. Rose, está tudo ok? Ótimo. Bom, antes de eu pedir para colocar os slides, deixa eu agradecer aqui, então, a Unimontes, agradecer ao PPGL, que estão aqui representados pelas figuras, né, ilustríssimas do professor Márcio Jean, nos bastidores, não aparecendo, mas ele está aqui conosco, e a professora Alba Valéria também, minha querida colega, minha querida amiga, Alba Valéria, o Márcio também, um querido amigo, a Rose, enfim, a Universidade Estadual de Montes Claros me proporcionou, né, essa convivência bacana com essas pessoas. Falo aqui também em nome do pessoal lá de Espinosa, que é o local onde eu atuo mais, os meus alunos, a coordenadora Viviane também, enfim. É sempre um prazer estar com vocês, mesmo que virtualmente. Então, hoje, o desafio que se me apresenta aqui, vamos colocar nesses termos, é falar de poesia. Durante todo o percurso dos nossos encontros aqui com a literatura portuguesa, a poesia ela estava presente, porque a literatura é indissociável da poesia, mesmo quando a gente fala em prosa, a poesia também está presente. A poesia do Eça de Queiroz, a poesia do Lobo Antunes, do Saramago, da Grada Quilomba, enfim, de todos os escritores que foram convidados aqui a estar conosco, a poesia sempre presente. Mas hoje, mais assim, especificamente, nós trataremos dessa vertente misteriosa, dessa maravilha do ser humano, vamos colocar nesses termos, porque a poesia é isso, né? A poesia é algo que causa, digamos, um torpor, que causa uma mudança em nós. O discurso poético tem essa magia, vamos colocar, né? Essa magia, essa transgressão. O discurso poético é muito necessário. E quanto mais, digamos assim, pelo menos na minha opinião, né, quanto mais a poesia ela se aproxima de nós, ela se aproxima do cotidiano, ela se aproxima do comum, quanto mais ela destrói, vamos colocar, os ídolos, quanto mais ela se torna iconoclasta, na minha humilde visão, melhor. Então, um poeta que eu considero como um dos nomes mais importantes dentro de tudo isso que eu falei, tratando de poesia portuguesa contemporânea, é o nosso Joaquim Manuel Magalhães. Penso que, para os leitores brasileiros, ele não seja tão conhecido, a não ser que o leitor seja um apaixonado por poesia, apaixonado por poesia portuguesa, ou então um estudante de letras e tudo mais, porque o Joaquim Manuel Magalhães ele é um nome, ele é um grande nome da poesia portuguesa. E o título que eu coloquei hoje aqui para nós, né, como até mesmo uma provocação, é este que vocês vão observar agora. O que a poesia de Joaquim Manuel Magalhães me ensina até hoje? Porque eu penso assim, eu como leitor de poesia, eu sou um aprendiz. Essa coisa do ensinamento que desprende da poesia, isso tem sempre que nos acompanhar. Eu falo muito isso nas minhas aulas. A poesia como uma espécie de discurso que vem em momentos assim muito propícios.
Como, por exemplo, este que nós estamos vivenciando agora, este momento tão inusitado da história, não só da nossa história brasileira, mas da história latino-americana e da história mundial, de uma maneira geral. A poesia, ela vem, muitas das vezes, para nos ofertar uma luz, para nos acalmar os ânimos e também para nos provocar, por que não? Para potencializar em nós uma reflexão. Então, a poesia do Joaquim Manuel Magalhães é uma que chega sempre nesse sentido. Então, por favor, vamos ver se vai funcionar aqui. Quando eu fizer assim é para mudar o slide. Opa, mudou. Olha que foto diferente, inusitada. O ilustre poeta dormindo numa viagem de ônibus, Joaquim Magalhães, gosta de ser fotografado, ele detesta dar qualquer tipo de entrevista e tudo mais. Ele é um sujeito um tanto irascível. Isso faz parte, isso é muito isso atribui também a poética dele muito de um certo magnetismo. Mas aí, neste momento, ele foi fotografado, no momento em que ele estava dormindo. Então, o que a gente pode falar deste senhor? Eu gostaria que voltasse o slide anterior. Volta o anterior, por favor. Isso. Ele nasceu em 1945. Pode voltar para ele dormindo. Lá de Portugal, chamada Peso da Régua. Na região norte, na antiga região de Trás-os-Montes. Eu não sei como que é o nome hoje em dia, eu acho que é Vila Real, se não me engano. Mas ele atualmente reside... ele transita, né? Mas, enfim, ele passa muito tempo em Lisboa, obviamente, porque ele, apesar de ser um homem, digamos, do interior, ele também é um sujeito citadino, é um sujeito muito voltado para as questões cosmopolitas, vamos colocar assim, né? A sua poesia revela isso. E qual a importância do Joaquim Manuel Magalhães aí dentro do contexto da poesia portuguesa contemporânea? Bom, a gente pode começar falando o seguinte: na década de 70, mais especificamente no período pós-74, porque em 1974 nós tivemos a Revolução dos Cravos, né, 25 de abril, que marcou ali o fim do período salazarista, né, o período salazarista que durou, vamos colocar assim, ele durou 40, se não me engano, 41 anos, foi de 1933 a 74. Então, foi um longo período de ditadura que Portugal viveu. Agora, vocês imaginem só, esse período de ditadura, com esse ditador chamado Antônio de Oliveira Salazar, ele colocando Portugal, assim, digamos, debaixo daquele ditame Deus, pátria e família. Ou seja, aquele ditame extremamente moralista, castrador, e a gente pode pensar assim, a poesia, caramba, como que a poesia ela respondeu a isso, né? Tipo, claro que se produziu poesia durante o período, é claro, evidentemente, mas muito de uma vontade de transgredir este momento estava ali sendo cultivado por determinados poetas. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, imaginem só, a partir da Revolução dos Cravos, como que isso se deu, né? Como que essa explosão ela aconteceu em termos poéticos lá em Portugal. Já na década de 70, isso já acontecia, inclusive antes, né? A gente tem lá o período, na década de 60, a gente teve lá em Portugal
um período chamado de Poesia 61 e Poesia Experimental. E o que o pessoal da Poesia 61, em específico, o que esse pessoal tratava em suas poesias? Eles tratavam da questão da importância da palavra, da importância do significante, da língua. A matéria era a língua. Olha que interessante, a matéria era a palavra. Então, essa coisa do eu, que a gente via muito lá no romantismo, essa poesia que falava do eu, da subjetividade, isso na década de 60, isso ficou meio que colocado de lado pela Poesia 61 e pela Poesia Experimental. Isso na década de 60. E isso, por si só, já representa uma resposta a esse período que eu estou colocando para vocês aqui, que foi o da ditadura. Então, os poetas eles já estavam tentando, né, ofertar uma resposta possível a todo esse dilema da opressão, esse dilema do silenciamento e tudo mais. Ok, só que com a Revolução dos Cravos, a coisa ficou, digamos, mais intensa. Então, eis que surge o nome deste senhor, Joaquim Manuel Magalhães, que foi um dos responsáveis por um momento da poesia portuguesa contemporânea muito especial. Aí, antes de entrar nesse momento, eu gostaria que passasse para o próximo slide, para poder... Isso. Então, olha que interessante que eu pesquei na internet para vocês. Esta imagem aí corresponde a uns manuscritos do Joaquim Manuel Magalhães. Porque o que acontece? Lá em Portugal, o pessoal... Então, este manuscrito aí, por incrível que pareça, eu consegui de um site de leilões. Eles estavam leiloando este manuscrito aí do Joaquim Manuel Magalhães por 120 euros. Então, é aquele tal negócio, né, pessoal? Já dá para imaginar, né? Um povo que gosta, né, de poesia, um povo que se preocupa em comprar. É claro que nem todo mundo, né? Mas vamos colocar assim, tem pessoas lá que se preocupam em comprar fragmentos perdidos de escritores contemporâneos que sejam. Isso revela, gente, na minha humilde opinião, isso revela o quanto o povo português é um povo, no sentido da experimentação poética, é um povo diferenciado. Por isso que é interessante a gente sempre buscar a poesia portuguesa. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, inclusive tem um outro detalhezinho que eu acho muito importante. Nós podemos ler a poesia no original, né? Na língua original. Quando a gente vai ler um poeta lá da Rússia, o que acontece? A gente lê a tradução. A mesma coisa acontece quando a gente vai ler um poema lá da França, sei lá, enfim, um Baudelaire da vida, tem aquela tradução maravilhosa do Ivan Junqueira, né? Que ele realizou direto do francês, mas ainda assim é uma tradução. Então, quando a gente tem a oportunidade de ler a poesia no seu estado original, isso é muito interessante, é muito motivador, porque a gente, inclusive, toma contato com novos vocábulos e etc. Daqui a pouco vocês vão ter uma visão disso que eu estou falando aqui em termos de vocábulos. Mas, então, eu estou colocando aqui para vocês, em termos de provocação, as principais obras do Joaquim Manuel Magalhães. Eu estou falando que ele é esse homem importante dentro da configuração da poesia portuguesa. Mas aí vocês vão olhar e vão pensar assim, poxa, professor, mas ele só tem 2 livros.
O André está falando da importância dele desde 1976 e até um pouco antes, né, 74. O primeiro livro dele ele lançou em 74. Mas aqui as principais obras dele na poesia: Um Todo Vermelho, 2010, e Para Comigo, 2018. Como é que pode isso? Não entendi. Calma que eu já vou explicar para vocês. Bom, além de poeta, o Joaquim Manuel Magalhães ele também é um grande professor. Ele é professor da Faculdade de Letras de Lisboa, por isso que eu falei para vocês que ele reside também em Lisboa, né? E ele é um crítico literário de mão cheia, gente. Ele é um dos principais intérpretes, vamos colocar nestes termos, da literatura portuguesa contemporânea, dentro de todo esse cenário que eu configurei para vocês aqui, do pessoal que tem essa paixão pela escrita, pela leitura de poesia e tudo mais. Ele é um crítico, ele é um sujeito que tem um olhar muito especial acerca da literatura produzida pelos seus pares. Então eu coloquei aí os principais livros dele de crítica, né? Os Dois Crepúsculos, que ele lançou em 1981. Tem um livro que ele escreveu sobre o poeta Dylan Thomas. Eu tenho até aqui uma cópia dele. Gente, os livros do Joaquim Manuel Magalhães, eles são muito... como que eu posso dizer? Eles são difíceis de se conseguir. Eu tenho... Só uma curiosidade aqui. Eu tenho aqui o Para Comigo. Olha só, esse aqui é o último livro que ele lançou. Está ali, 2018. Eu consegui essa edição aqui porque o meu irmão casou e foi passar a lua de mel na Europa, deu um pulinho em Portugal. Aí eu falei com ele assim: o Hernani, traz para mim o livro Para Comigo, do Joaquim Manuel Magalhães. Ele foi lá, conseguiu achar, pagou lá mais ou menos, vamos colocar assim, um valorzinho de R$80, fazendo aí a conversão do euro para real, ficou em R$80. Esta semana eu entrei na Amazon para procurar este livro. Ele está custando, gente, R$550 se a gente quiser comprar pela Amazon aqui no Brasil. Então, olha, um dos grandes problemas que nós, pesquisadores de literatura, a gente possui, né? Essa coisa do valor, a gente quer ter a obra original, é sempre um problema sério quando se trata de poesia. Então, eu tenho algumas cópias aqui de livros do Joaquim Manuel Magalhães, né? Esse do Dylan Thomas, ele tem um subtítulo interessante: Consequência da literatura e do real na sua poesia. Então, guardem isso, essa coisa do real, a importância do real, esse olhar que o Joaquim Manuel Magalhães ele lança para o real. Isso é um detalhe muito importante que eu queria que vocês guardassem. Aí tem lá Um Pouco da Morte, de 1989, e Rima Pobre, de 99. Gostaria que você mudasse aí para mim, por favor, ô Bruno. Será que ele viu? Ah, sim, já foi. Vejam vocês, olha que interessante. Então, obra poética anterior àquela que eu mostrei para vocês. Aquela está lá, 2010, 2018. Então, aí, a gente tem, desde 1974, a gente tem essa produção aí do nosso Joaquim Manuel Magalhães, né? Olha que interessante. Consequência do Lugar, 1974. Três Poemas, 75, dos Enigmas, 76. Então, eu tô valorizando a década de 70. Os outros livros aí dele são maravilhosos, gente. São assim... É difícil até de eu falar para vocês, porque a minha paixão pela poesia do Joaquim Manuel Magalhães é tão grande que eu até me emociono de falar. Um livro dele que eu sou totalmente apaixonado
é o Alta Noite em Alta Fraga, porque foi através deste livro que eu conheci o Joaquim Manuel Magalhães quando eu comecei a fazer parte do meu mestrado. Lá em 2007, eu fiz uma disciplina isolada na UF, com a professora Ida Alves, e ela me apresentou o Joaquim Manuel Magalhães na aula. Ela lançou o cara assim do nada. Eu, quando li um poema dele, eu fiquei enlouquecido, porque, inclusive, a poética dele tinha tudo a ver com aquilo que eu gostaria de desenvolver a posteriori em termos de tese. Eu estava no mestrado, mas já estava pensando no doutorado. Então, assim, o Joaquim Manuel Magalhães, ele entrou na minha vida dessa maneira, tipo, me fazendo pensar no futuro, né? A obra dele tendo essa potencialidade. Pode passar, por favor? Vamos colocar mais um aí. O que a crítica fala dele? Então, a gente tem o Manuel de Freitas. Manuel de Freitas, que é um poeta de mão cheia também, que é um cara relativamente novo, né? Se a gente for comparar as idades, o Joaquim Manuel Magalhães ele está com 75 anos, o Manuel de Freitas ele deve ter, sei lá, no máximo, acho que ele deve ter uns 50 anos. Então, assim, a gente vê que o Manuel de Freitas, ele bebeu na fonte do Joaquim Manuel Magalhães. Então, ele vira e fala assim, ó, se quisermos a cicatriz pungente de um tempo que é o nosso e das cidades e perfídias que nos matam, é a poesia de Joaquim Manuel Magalhães que teremos de recorrer. Não como um bálsamo, antes como uma ferida. Olha, gente, essa imagem, o texto crítico deles eu me refiro aos portugueses, por si só é uma poesia pura, gente. Quando a gente pega um Eduardo Lourenço, um Carlos Reis, o Márcio Jean, ele sabe muito bem do que eu estou falando, porque o Carlos Reis é outro poeta da palavra, né? Esses indivíduos, quando eles escrevem a sua crítica, eles colocam a poesia em primeiro plano. Então, vejam vocês, a poesia do JMM, quem é fã do Joaquim Manuel Magalhães também chama ele de JMM. Para os fãs do JMM, o que acontece? A poesia, ela não é um bálsamo. Não é para você ler aquilo e regozijar e achar que está tudo bonito, que a vida é tranquila e existe algo que vai tomar conta da gente e a vida é bela e tudo mais. Não. Tipo, a poesia dele é como se fosse uma espécie de sacudida. É como se colocasse o leitor diante da vida, diante de uma espécie de trauma. Poxa, mas aí é complicado, né, André? A gente está querendo ler poesia para poder ficar feliz e tudo mais. Gente, a poesia ela vai além disso. Poesia não é só para deixar a gente feliz, a gente tem que, inclusive, ficar feliz, porque a gente está tendo a oportunidade de enxergar uma coisa que normalmente a gente não vê. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha, um exemplo muito rápido. Olha aqui. Um exemplo muito rápido. Estou falando do Manuel de Freitas. Deixa eu ler só um trechinho de um poema do Manuel de Freitas aqui para vocês. Vejam só, como eu falei, ele é um continuador, vamos colocar assim, do Joaquim Manuel Magalhães. Ele diz assim, o nome do poema, La Muy Hermosa, ou seja, a vida. Ele diz assim, ser como eles. Chegam pela manhã, gastando os poucos trocos à vida. Sentam-se nos sombrios recantos da taberna
e entretém-se a jogar bilhar ou lançando cartas sebentas sobre mesas de madeira acariciadas pelos anos. Não vou ler o poema inteiro, não, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas vocês notaram, né? O que o Manuel de Freitas está fazendo aqui? Ele está apresentando a vida para a gente. Ou seja, o real, sem disfarce, sem subterfúgio. Eis uma das lições maiores do Joaquim Manuel Magalhães, principalmente daquele período lá das décadas de 70 e 80, em sua poesia, tá bom? A gente tem que também dividir a poesia do Magalhães em períodos, né? Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Aí, o que acontece? Eu falei para vocês da professora Ida Alves, né? Professora Ida Alves, uma das professoras mais queridas que eu tenho, eu não consigo me dissociar dela, eu considero ela como minha professora até hoje. Sempre quando eu retorno aos textos dela, a gente aprende muito, mas muito. Então, ela diz assim, num determinado momento lá dos seus textos críticos, ela fala: a poética de Magalhães é, nesse trânsito entre sujeito e mundo, fortemente visual. Há, em geral, um olhar sem condescendência sobre coisas ou pessoas ou situações. Fala da vida cotidiana, corrompida, desfigurada, absurda e solitária. E, para isso, o poema estrutura-se a partir de olhares circulantes, intervalares, penetrando entre brechas do real ou manifestando-se em brechas da escrita, na medida em que o poema também se organiza na fricção entre extratos de registro de uma pseudo-realidade diária e extratos de lembranças. Então, aqui nesta colocação maravilhosa da professora Ida Alves, a gente percebe também a insistência do real e essa questão também que ela evoca da fricção, né? Da fricção. A fricção, a gente imagina assim, né? Duas coisas fazendo aquele barulho. O que o barulho causa em nós? Se a gente for parar para pensar, tem aquela cena clássica que de vez em quando rola nos filmes, né? Do professor passando aquela unha no quadro negro, fazendo aquele barulho irritante, né? Os alunos ficam... O que a fricção ela causa em nós? Ela causa um incômodo. Então, a poesia, ela pode e deve causar esse incômodo. Então, para se chegar nesse incômodo, aí tem essa coisa, ela fala aqui, pseudo-realidade diária e extratos de lembranças. Então, essa coisa da memória está muito forte também na poética do Magalhães, né? Pode passar aí, por favor? Pode passar. Isso, aí chegamos em 1976, num projeto chamado Cartucho. Então, a gente volta lá naquela questão do pós-74, né, da Revolução dos Cravos. Então, a gente tem, foi em 1974. Então, em 1976, os caras, eles estavam querendo mesmo irromper tudo que estava guardado, de certa maneira. O silenciamento imposto pela ditadura, salazarista e tudo mais. Então, juntaram. A gente tem esse pessoal aí, tá até ali os nomes ali na imagem. Antônio Franco Alexandre, Helder Moura Pereira, João Miguel Fernandes Jorge, Joaquim Manuel Magalhães. Então, a gente tem esses 4 camaradas aí, esses 4 poetas do período. E o que eles fizeram, então? Olha o projeto dos caras, gente. Eles começaram a escrever os poemas deles e lançarem dentro de um invólucro
uma espécie de saco, um cartucho. Eles escreviam os poemas, amassavam os poemas, colocavam ali dentro. Eis o lançamento poético da vez. Então, a gente pode pensar várias questões a partir dessa premissa aí, desse lançamento aí do projeto Cartucho. Talvez um dos mais celebrados é a ideia do não-livro, né? Aí, ó. Este não-livro, com seus dizeres amassados, fez circular uma nova informação acerca da diferença, um outramento espalhado por todo um grupo de jovens poetas que passariam a se esquivar das até então frias relações poéticas calcadas em objetos. Aí ficou faltando um pedacinho ali, mas tudo bem. Isso já dá para a gente ter uma ideia da transgressão que foi essa coisa do projeto Cartucho. Isso no pós-74. E foi algo que só se adensou poeticamente em se tratando de Joaquim Manuel Magalhães. Ele ainda continuou nessa toada, vamos colocar assim, de rasura, de destruição da mimesis, a mimesis que por vezes era representada por um ideal romântico, né? Aquilo que eu já falei anteriormente da poesia enquanto um instrumento de elevação somente. Mas não. A poesia, ela pode falar do chão. Ela pode falar do comum. Ela pode falar e deve falar de questões como, por exemplo, o corpo, a sexualidade e etc. Pode passar mais um aí, por favor? Ah lá, aí agora a gente chega num poema do Magalhães que foi colocado dentro deste projeto Cartucho aí, um dos poemas amassados. Muda aí, por favor, muda aí, por favor. Não, para frente. E, olha lá, ó. Coloquei para vocês. É o poema que eu vou ler para vocês. Olha como que ele estava, ó. Todo amassado, colocado dentro de um saco. Isso é muita transgressão para minha cabeça, gente. Volta lá, o Bruno. Volta. Isso, então vamos lá. Ó, um dizer voltado para a experimentação e vivência do poeta na condição do homem tangível. Ó, o homem tocável. Não é o homem idealizado, não. É o homem que nós somos. É um homem que sofre, é um homem que se angustia, é um homem que recebe um não na cara, é um homem que chora, mas é um homem também que sorri, que tem instantes de felicidade, desejo, prazer. Por que não falar disso? Então vamos lá. Vamos ler um poema do Magalhães agora. Então, vamos lá. Ó, poucas vezes a beleza terá sido tanta como no lustro preto dos sacos de lixo. À porta dos hotéis, dos armazéns, das casas de comida, nas mais pequenas horas da noite em Londres, estão amontoados fechando o esterco, os lençóis com sangues, os restos apodrecidos, adesivos negros que parecem afagos. Os homens, ao lançá-los nas fornalhas, são erguidos à imaginações malditas, a feroz ação dos deuses nos vulcões, ao odor sacrílico dos alquimistas mortos. Ir na luz elétrica e ver esses maços de treva, essa cor quase molhada dos plásticos, aparecer verniz, aparecer chamar-nos, a dar-nos o sebo, como se fosse a arte, tem um fervor que finda
o pequeno mal, a vida. Nossa, André, mas este poema, ele é muito, assim, diferentão, né? Ele é um poema, assim, ele fala de sujeira, ele fala de saco de lixo, ele fala de coisa apodrecida, de resto e treva, e, poxa, mas ele também fala da arte, ele também fala da vida real, e que, por vezes, é escamoteada, e que, por vezes... o que acontece? A arte, ela entra em cena para nos iludir, para nos retirar de momentos terríveis, né? Mas, por vezes, ela também pode nos apresentar estes momentos terríveis e fazer com que possamos tomar consciência deles, a ponto até mesmo de melhor enfrentá-los, por que não? Então, eis a poesia do Joaquim Manuel Magalhães. É aquela poesia que não faz concessão. É aquela poesia, como eu já disse, que faz a gente voltar ao real. Estas são palavras dele. Voltar ao real, a esse desencanto que deixou de cantar. Por que não cantar esse real novamente? Né? Então a gente entra em várias questões aí da poesia contemporânea portuguesa e que tem a ver com... não, a gente fica falando muito da poesia portuguesa contemporânea portuguesa, mas isso tudo tem a ver com o pós-moderno, tem a ver com a Europa, tem a ver com a crise na Europa, tem a ver, por exemplo, com a própria independência das ex-colônias de Portugal, que foi revelando para o povo português uma nova modalidade de existência. Eles que até então eles viviam naquela situação maquiada de um fascismo totalmente mentiroso. Então, a partir do momento que isso acabou, a realidade ela tomou conta. Então, como encarar isso, né? Como pensar, por exemplo, na democracia, que foi uma coisa que eles não tiveram durante tanto tempo. E a gente também, a gente ficou um longo período aí na ditadura, né? Então, quando a gente dá de cara com essa poesia, a gente também pode procurar ecos próprios, né? A poesia, quando ela é boa, ela não se restringe a um único local, a um único sítio. Ela esgarça isso. Pode passar, por favor. Mais um. Ok, então aqui a gente tem mais uma outra incursão na poesia do Magalhães, aqui já no livro que eu falei para vocês que eu gosto, que é o Alta Noite em Alta Fraga, né? Que ele foi lançado em 2001. Mas antes da gente entrar no poema propriamente dito, vamos só regressar àquela questão que eu falei do corpo com vocês, né? Essa possibilidade de falar do corpo. Porque o corpo, gente, pensem só, essa coisa da poesia, por exemplo, homoerótica, que até então era silenciada, não se podia falar disso. Olha os ditames do salazarismo, Deus, pátria e família. Então a poesia homoerótica era totalmente proibida, não podia falar disso. Então, com essa nova possibilidade de enfrentamento, vamos colocar assim, os poetas perderam totalmente o medo, né? E eles começaram a colocar para fora todas as possibilidades poéticas. Aí está lá, ó, a explicitação dos lugares do corpo, uma narração dos confrontos com a ordem do lugar, ligados a um discurso mais empenhado em declarar do que em sintetizar ou visualizar apenas. Ou seja, essa questão do declarar tem a ver com a ideia de
narratividade. Não sei se vocês repararam que a poesia dele tem uma toada narrativa. A gente vai tomar contato com isso agora, lendo esse poema, esse fragmento. Vamos lá. Você quer ler para mim, ou Alba? Lê para a gente aí, para não ficar só eu falando. Lê. Certo. Na autoestrada já não estou seguro. Ponho a música, vejo as montanhas e os grandes carregamentos. Sempre a lembrar-me, sempre, do regresso, das paisagens esventradas por que irei passar. Certas vezes ouço tiroteio, nada aparece nos visores. Olhamo-nos e deixamos de nos reconhecer. Às vezes penso que me sinto muito velho, a caminho de ficar endoidecido. Um desses homens de fronteira, fechado na empena do mundo, com todo o esquecimento da vida, a esfaqueá-la por detrás. Um desses a quem apenas falta que despachos governamentais lhes mijem na cama. Com isto, vê lá, queria seduzir-te, leitor, que nunca saberei. Ai, que maravilha. Nossa, você é uma leitora de poesia de mão cheia, Alba. Parabéns. Ficou lindo, ficou lindo. Eu não sei se vocês perceberam que existe um quê aí de narração. Existe uma narratividade. A gente consegue observar isso na poesia dele. Tem uma narratividade explícita aí. E essa narratividade, ela entra em contraposição com aquelas questões que eu falei para vocês da poesia 61 e da poesia experimental. Reparem bem, a questão aí não é só a valorização da palavra, do significante, da língua, a experimentação com a linguagem. Não. O que ele está querendo fazer aí é mostrar para nós, através de uma, vamos colocar assim, de uma pegada narrativa na poesia, ele quer trazer o real para perto de nós. E ele trazendo esse real para perto de nós, ele vai contra a despersonalização do eu. Então ele valoriza, ele faz a afirmação da subjetividade. Porque lá na poesia 61, por exemplo, essa subjetividade, ela estava meio que escamoteada lá, era difícil da gente conseguir chegar até ela, né? A gente tem eu não estou desmerecendo a poesia 61 não, tá, gente? Eu gosto muito da poesia 61, nós temos aqui grandes nomes, né? A Fiamma Haas Paz Brandão, Gastão Cruz, Luísa Neto Jorge, assim, são poemas incrivelmente relevantes também dentro desse contexto salazarista até, né? Não nos esqueçamos que o salazarismo ainda estava vigente, né, na década de 60. Mas a questão que o Magalhães está colocando para nós aqui é como se fosse quase... ele está questionando o sujeito, ele está questionando o mundo, ele está questionando o lugar desse sujeito no mundo e o lugar da própria poesia no meio disso tudo. Mas ele faz isso, gente, de uma forma muito especial e dando voz a essa subjetividade que até então a poesia portuguesa tinha colocado um pouco de lado, até por força da ocasião. Não nos esqueçamos disso. Por força da ocasião. Eles estavam vivendo uma ditadura. Então a poesia estava respondendo a essa ditadura do jeito que ela podia também responder, não é verdade? Então o Magalhães ele surge num momento de esgarçamento disso tudo.